Bom, eu não vou perguntar para vocês se a quarta-feira de vocês está braba, uma vez que eu estou invadindo uma quarta-feira de Natal. De Natal oficialmente, dia 25, não é virada, é realmente o dia de Natal e eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e eu separei um documentário para trazer para vocês no dia de hoje, um documentário que fala sobre esperança, unidade e também você reconhecer que muitas vezes você precisa dizer eu preciso da sua ajuda, mesmo que o seu preconceito seja grande demais. E também fazer as pessoas entenderem que não adianta, você não consegue fazer tudo sozinho e você não está preparado para tudo. Precisou 4 crianças ficarem desaparecidas na Amazônia colombiana para que essas pessoas, esses grupos pudessem se entender como pessoas, como seres humanos e marcasse a história da Colômbia com o maior resgate já feito em unidade, unindo militares e povos indígenas e toda a complexidade que envolve unir esses dois grupos e como é forte essa rixa que foi deixada para trás em busca de 4 pequeninos que ficaram desaparecidos nessa selva. Então fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante, também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Hoje eu quis trazer para vocês um documentário que vocês pudessem colocar na TV de vocês e que várias pessoas pudessem assistir juntas aí de repente nesse dia de Natal, porque fala muito sobre esperança, fala muito também sobre crenças, onde pessoas de crenças diferentes precisam se unir por um bem maior. E também, muitas vezes, a gente acaba tirando essas pessoas da jogada porque a gente não concorda com o comportamento dela, ou já existe ali um pré-conceito de quem pode ser essas pessoas. E nós estamos falando de indígenas e militares da Colômbia. Existe todo um contexto anterior relacionado a isso. Claro, nós não vamos nos aprofundar, assim como não foi aprofundado no próprio documentário. Guerrilhas ali que fala da Farc e também das pessoas que acabaram sendo levadas por esses grupos que muitas vezes eram indígenas. Então alguém aparecia num lugar e falava, olha, eu vou levar você, você tem 12, você tem 14, mas você vai passar aqui a fazer parte desse grupo e não tinha muito o que fazer. Inclusive nós vamos encontrar uma dessas pessoas aqui nesse documentário, vai ser uma pessoa que ajudou demais. Também temos que ter em mente que os indígenas, esses indígenas em específico que nós estamos falando, muitos deles nunca saíram da selva, então eles nunca viram nada diferente do que se tem na selva. Eles moram lá, eles existem lá, eles não têm ideia do que acontece fora dali, o que também vai ser extremamente importante. E também temos o grupo oficial para as buscas, que no caso são os militares, que vão ser chamados ali logo no começo, quando infelizmente um avião contendo 7 pessoas acaba caindo e eles precisam descobrir onde esse avião está. Esse seria o primeiro passo, encontrar o avião, porque ele teria caído na selva amazônica colombiana, um lugar onde eles colocam como um lugar onde nunca foi visitado, nunca foi explorado, enfim, ninguém nunca teve ali, nunca teve atividade regular naquele local. Era um lugar desconhecido até mesmo para as forças especiais. Eles chamam forças especiais, gente, eles chamam todos os grupos especializados que vocês podem imaginar para tentar fazer as buscas aí, porque teve uma grande repercussão nos jornais, teve uma grande repercussão na mídia, então obviamente eles precisavam também mostrar que eles estavam procurando e que não deixaram ali abandonados. Aquelas 7 pessoas precisavam ser encontradas. Nós estamos falando de uma mãe com seus 4 filhos e também um piloto e um líder comunitário do grupo Itoto, que é ali também líder de um grupo indígena. Então isso também vai ajudar bastante, porque quando eles descobrirem que tinha um líder do grupo Itoto dentro desse avião e que essa pessoa estava perdida e se imagina muitas coisas, até porque a gente está falando de uma selva muito fechada, e eu vou fazer aqui uma referência que pode parecer boba, mas é justamente para levar você exatamente para esse lugar. Eu não sei se algum dia da sua vida você assistiu um episódio de Largados e Pelados na TV, e o pior lugar que eles colocam ali para poder passar, nem que seja 21 dias, é a Amazônia, é a selva amazônica. Não importa se você está falando da parte ali mais colombiana, peruana, não importa qual é o lado, é o pior lugar. Então, essas condições dentro da floresta amazônica são condições extremas. Nós estamos falando aí de um lugar que chove basicamente 16 horas por dia, um local onde você vai encontrar insetos, você vai encontrar muitas vezes doenças. Estamos falando de um lugar com animais, assim, que muitas vezes ainda impressiona as pessoas quando são encontrados, raras às vezes, né? Raros esses momentos acontecem,
porque as pessoas elas não têm coragem de estar dentro da selva amazônica. O calor é muito insuportável, a umidade ela é muito forte, à noite pode fazer muito frio e quando chove, chove assim todo santo dia e pode chover pouco, pode chover muito, vai depender muito da localidade. Resumindo, é um local difícil demais para um ser humano sobreviver. E a gente também vai acabar descobrindo que não é difícil apenas para seres humanos não treinados, mas também para seres humanos muito bem treinados. E aí a gente vai falar um pouco sobre o exército colombiano e como eles atuaram nessa operação que foi considerada uma mega operação de resgate. E o nome desse resgate passou a ser então o Resgate Esperança, Operação Esperança. E precisaram sim integrar os indígenas no seu grupo de busca, porque se não fossem os indígenas, eles nunca teriam encontrado, sinceramente, no meu humilde ponto de vista, nem mesmo o avião. E a gente vai falar de uma operação que vai durar 40 dias, tá? São 40 dias na selva amazônica colombiana e a coisa vai se tornando assim cada vez mais visceral a cada momento do documentário. E também cada um deles vai contando um pouco da sua história e dizendo também por que eles acabam tendo receio um do outro. Então, já adiantando essa parte para vocês, o exército diz o seguinte, principalmente ali o líder, né? Ali vamos colocar ali o líder do grupo do exército. Vamos colocar que o capitão da operação acaba dizendo o seguinte: eu gosto muito dos indígenas, são pessoas incríveis, porém existem muitos grupos de dissidentes, é o caso, por exemplo, da Farc, e eles acabam se infiltrando então nos grupos indígenas. Então eles sentem ali um certo receio, porque eles também precisam sempre estar ali meio que tomando conta para que esses grupos não invadam, não faça ali algum mal à Colômbia. Pelo menos é o que é contado no documentário, eu não vou me aprofundar nisso. E por sua vez, o que acontece? Pensa, um grupo indígena de repente descobre que tem um dos seus, era um líder, mais uma família de indígenas que estão dentro desse avião e eles querem fazer esse resgate, eles querem ajudar no resgate, porque eles conhecem aquela selva como a palma da mão deles. Toda a antipatia inicial que existia entre o grupo dos militares em relação aos indígenas vai existir entre os indígenas e os militares, porque os indígenas também não confiam nos militares. A tal ponto, quando chegar maio, dia 1º de maio, que vai ser o dia em que a televisão vai avisar que esse avião caiu e quem são as pessoas que estavam lá dentro, então é dado o nome da Madalena com seus filhos, que é a Leslie, de 13 anos, o Solene, de 9, o Tien, de 4 e a Christy, de 11 meses. Então, essas são as pessoas, vamos colocar assim, que eram uma família, formavam uma família e tinha o líder comunitário do grupo e o Tota, que também estava dentro desse avião, tirando essas pessoas que eram civis, também tinha o piloto. Então ninguém sabia se essas pessoas estavam vivas ou não, até porque a selva era tão densa que, sinceramente, dependendo do local em que esse avião caiu, ele poderia até mesmo ter ficado ali preso na copa das árvores. E eu não tô brincando. É o tipo de mata que você não pensa nunca na sua vida em entrar por circunstâncias nenhuma. E quando o exército chega até esse local, que é por volta ali do 4º dia em busca do avião, eles vão acabar fazendo isso porque eles conseguem um sinal. Então, claro, né, todos os aviões eles vão emitir os sinais ou os pins, né, como a gente conhece e tal. Nessa hora acho que o Lito poderia explicar melhor, mas não é sobre isso também, é sobre o resgate em si. Só que a questão é a seguinte, quando emite esse sinal, então eles conseguem ter mais ou menos uma ideia de onde está o avião. E o que acontece? Todos acabam embarcando, embarca até um cachorro que eles chamam de Wilson. Esse cachorro era um pastor que poderia ajudar muito, inclusive nas buscas dos desaparecidos, caso eles não encontrassem o avião com as pessoas dentro, que seria um cenário onde poderiam ter pessoas feridas ou vivas que poderiam estar nessa selva. Então vocês imaginem essa situação. A gente está falando de um lugar que tem animais como esses que vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Tem jacaré, tem onça, tem todo tipo de coisa. E aí vocês pensam, né? Imagina, pessoas machucadas, deixando rastros de sangue, isso tudo pode atrair animais. E aí vocês pensam nos animais que são atraídos na selva amazônica. Até mesmo uma formiga nesse lugar pode te deixar de cama se você não estiver acostumado com o veneno. E eu deixo isso muito ressaltado porque eu percebi no documentário, inclusive, como isso é forte, né? Como, de repente, até mesmo mosquitos e essa coisa toda parecia atacar muito mais as pessoas que vieram de fora, seriam ali os militares, e enquanto, né, os grupos indígenas, eles estavam lá, os rapazes que eram indígenas, eles estavam sem camisa às vezes, como se de repente nem os insetos quisessem mordê-los, eles realmente faziam parte daquela floresta, e eu acho isso sensacional, sinceramente, eu acho incrível. Esse documentário, ele também ficou conhecido, tá? Vocês podem ter conhecido esse documentário como o documentário
documentário em que o ayahuasca, ele fez toda a diferença. E por que o ayahuasca vai ser muito forte nesse documentário? Porque esses grupos indígenas, eles utilizam a ayahuasca. E eu não tô falando apenas do chá, mas a cerimônia completa. E isso você também consegue ver no documentário. Ele também ajuda você a entender diversas coisas que muitas vezes são banalizadas e como eles levam isso com seriedade, com importância e como eles consideram esse chá. Eles consideram esse chá as últimas consequências. Seria como se fosse assim, é a última tentativa que é possível depois de todas que nós já conhecemos. Então é dessa forma que eles utilizam a ayahuasca, e quando isso é utilizado também são com pessoas específicas. Então, em meio a essa busca, quando os militares estão buscando o avião e os indígenas estão buscando o avião e as pessoas, eles decidem o seguinte: nós não vamos trabalhar juntos. Eu achei isso assim, é um pouco até cômico no começo, porque todos têm os seus motivos, todos ali na desconfiança, todo mundo dormindo com o olho aberto, outro fechado. Eles estavam próximos, recebiam as informações dos militares, mas eles não trabalhavam juntos. Cada um fazia a missão do jeito que achava correto. Então, os militares acabavam utilizando então a ciência militar, enquanto os indígenas acabavam utilizando a ciência da floresta. Para eles era a única que faria sentido. E aí nós também vamos falar de uma pessoa que acabou sendo levada por um daqueles grupos, tá? Um daqueles grupos que acaba chegando num lugar e levando de repente o seu filho, levando o seu irmão, pessoas que são desaparecidas até hoje, mais de 20 anos, isso aí faz parte da história da Colômbia. Um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico, bem pesquisado sobre todos esses pontos, mas eu prefiro me manter apenas aqui nas informações do documentário para, de repente, não ser injusta com o outro lado, mas realmente parece que a coisa não era nada, mas nada assim tranquila quando a gente fala sobre essa questão toda entre os indígenas, entre esses grupos, entre os militares. Então nós temos aqui um rapaz que vai ser extremamente importante. Eu tô dizendo isso, gente, porque vocês vão ouvir hoje um milagre. Eu tenho certeza assim que muitos de vocês aí vão sentir isso assim na pele, porque o que eu assisti foi uma coisa absurda. E parte disso tem um rapaz chamado Nicolás, que quando ele sabe que está acontecendo essas buscas, o Nicolás mora na floresta. O Nicolás não quer viver, basicamente assim, na sociedade, ele não quer. Então esse grupo, esse primeiro grupo que começou a ir pra mata, começou a meio que trabalhar meio ali paralelo, ele não queremos nos misturar, fica vocês aí, militares são militares, nós somos nós, e assim cada um vai fazendo aí o que pode para tentar ajudar. Não brigavam, mas existia ali um ressentimento muito forte, um medo muito forte também. Então tiveram momentos ali que o líder, né, que inclusive a gente vai colocar aqui até mesmo como se fosse um líder espiritual, ele vai ter um momento em que ele vai estar meio que assim andando na mata, e o militar acabou parando ele e ele sentiu um medo muito grande, porque nessa hora eles param, eles estão armados, estão com todas as coisas ali que eles costumam usar, e ele naquele momento, como ele já tinha perdido pessoas da família que tinham sido levadas e muitas vezes não se sabe nem para onde, ele fica com muito medo, ele diz, acabou pra mim, assim, vão acabar comigo aqui, e não foi o que aconteceu. Aos poucos foi se estabelecendo uma certa amizade, mesmo que eles não tenham percebido, e também um respeito mútuo, porque vai ter uma hora que depois de muita busca sinal, busca PIN, busca isso, busca aquilo, eles estavam indo para um lado, os indígenas estavam indo para o outro, só que eles perceberam uma coisa: é melhor a gente esquecer as ciências, é melhor a gente esquecer a ciência que a gente aprende na academia, porque esses homens sabem muito mais do que nós. Estudamos para defender um país, mas não estudamos para esse tipo de situação, para procurar pessoas, procurar um avião em meio a tudo isso. Os indígenas, eles eram tão respeitosos que a gente via, por exemplo, o exército trabalhando. Então eles iam lá e eles cortavam, saíam cortando, tinha que ir desbastando, a mata era muito fechada, e eles tomavam cuidado até com qual árvore eles iriam cortar. Então, dependendo da árvore, eles não cortavam, e eles foram fazendo tudo isso de um jeito incrivelmente bonito, porque existiam muitas histórias que iam surgindo ao longo desse documentário, e também uma história paralela que era sobre o pai das crianças, o pai das 4 crianças que estariam dentro desse avião junto com a mãe, tá? Esse homem se chamava Manuel. Manuel vai fazer parte do resgate, mas existia ali uma certa desconfiança em relação ao Manuel pela avó, mãe da Madalena, que disse sim que em certo momento Madalena tomou uma surra dele e que se não tivesse sido ali uma certa proteção, ela teria se machucado bastante, ela poderia até mesmo ter perdido a vida. E existe uma desconfiança também de que, de repente, ele acabava colocando suas mãos nas filhas mais velhas. Por quê?
Parece, ali é o que eles contam, que ele era pai e padrasto. Ele era pai apenas do menino de 4 anos e da bebê de 11 meses. Então, parece ali que tinha uma situação muito complicada, mas não se tinha certeza, e a gente não vai ter essa certeza durante todo o documentário. E ele tá lá procurando a família. Então, parecia que estava tudo certo, às vezes é só uma questão familiar, e às vezes eles colocam isso nos documentários mesmo para deixar a gente pensando, será que aconteceu alguma coisa? E eles passaram dias e dias e dias. Quando chega no 15º dia, aí, né, o capitão, enfim, da missão começa a ser pressionado pelas autoridades. E aí? Não vai rolar nada, ninguém achou o avião, ninguém achou nada. E enquanto isso, os indígenas estão trabalhando. Então, eles começam a trabalhar e eles encontram um garoto chamado Alejandro. E o Alejandro, com seus 14 anos de idade, um menino que nunca saiu da floresta, ele diz o seguinte para esse homem que nós vamos chamar de líder, né? Esse líder entre todos eles, diz: olha, eu encontrei uma casa azul na floresta. E aí é nessa hora que todo mundo para, porque assim, todos ali já tinham saído da floresta. Eles tinham uma vida ali, conheciam a floresta, mas eles também conheciam, vamos colocar assim, a terra do povo branco, que é assim que eles se referem também no documentário. Então não estou sendo preconceituosa, é assim que os próprios se referem às pessoas que estão vivendo aí nos grandes centros, que quando eles escutaram isso, eles rapidamente pensaram, claro que ele pensou que era uma casa azul, ele pode nunca ter visto um avião. Então esse menino foi levando eles, foi guiando eles, se deslocar dentro da floresta, juntamente ali, claro, né, passando algumas informações para o exército, só que eles conseguem encontrar o avião. O momento do encontro do avião foi um momento muito emblemático, porque não se sabia o que encontrar. Ninguém sabia se eles iam encontrar todas as pessoas, ninguém sabia se esse seria o fim de tudo que eles estavam fazendo, ou quanto tempo mais tudo isso poderia durar. Foi aí que um misto de ansiedade, um misto de medo tomou conta de todo mundo que estava lá, até que eles começaram a perceber que tinham 3 adultos ali dentro, tá? 3 adultos estavam realmente no avião, tinha já um tempo, a gente sabe, são 15 dias em um local com temperaturas altas, que chove muito ali, em torno de 16 horas por dia, a gente sabe que as condições elas são muito difíceis e foi um momento muito difícil. Manuel estaria ali próximo, então eles tiveram que dizer que encontraram a esposa dele, a Madalena, mas eles não conseguiram encontrar os pequenos, tá? Não encontraram os pequenos. Só que é o seguinte, o que eu consegui entender no documentário é que eles iam encerrar ali, tá? Eles encerrariam ali, encontrou o avião, estavam transportando com o Black Walker, aqueles aviões ali que não dá para ver muita coisa, enfim, que são, né, totalmente ali escondidinhos, eles acabam transportando as 3 pessoas que eles encontraram, mas eles não estavam empenhados em tentar saber se de repente os 4 filhos da Madalena estavam lá ou não. Então, os indígenas começaram a dar uma olhada e perceberam que não tinha pessoas pequenas ali. E aí eu acredito que nessa hora muita coisa possa ter passado pela cabeça deles. 4, um deles tem 11 meses, a mais velha tinha 13 anos, então eles pensaram, às vezes pode ter, sei lá, sido jogado para fora, várias coisas assim. Isso é levantado, inclusive, porque eles dizem, normalmente, quando acontece isso com o avião, as malas são colocadas para fora. E aí é nessa hora que eles decidem dar uma olhada ali nos destroços. E eles encontram algumas coisas que chamam a atenção, como por exemplo, uma mamadeira. Eles também conseguem encontrar uma fralda suja, metade de um maracujá, que eu chamo de maracujá do mato, que é aquele maracujá pretinho, docinho. Eles encontram metade ali, uma metade como se alguém tivesse comido, e aí eles param e pensam, não, tem alguma coisa aqui. E esses 4 pequeninos, eles estão na floresta e agora a nossa missão é encontrá-los. Nesse mesmo momento eles passam as informações, só que aí a operação vai para um outro nível, porque tudo isso passa na TV e diversos grupos ali étnicos começam a se juntar e ver quem tem mais experiência na selva, e 85 pessoas, 85 indígenas se juntam com muita experiência na mata para formar 5 grupos de buscas especializadas para tentar encontrar, então, esses 4 pequeninos. Foi assim, uma das coisas que mais chamou atenção, até mesmo nos jornais. Isso nunca aconteceu na Colômbia, nunca teve essa união de militares e indígenas. E aí fala o chefe dos militares.
Bom, nós somos todos católicos e de repente tem aquela galera basicamente ali entoando alguns cânticos, falando algumas coisas, fazendo algumas rezas e eles pensando, tá, e a gente vai fazer o quê? A gente tá ouvindo tudo isso e ao mesmo tempo eles estão concentrados e eles vão explicando mais ou menos ali como essas coisas fazem parte do dia a dia deles. Como essa questão toda vai além de você beber um chá. Então, eles acalmam a mente deles usando folha, muitas vezes ali eles colocam como folha da coca em forma mate, né? Então acredito que verde. Então vão falando ali as formas de pequenos rituais que eles vão fazendo durante o dia e as crenças. Então existe um momento que eles falam o seguinte, que alguma coisa irritou, na verdade, a floresta e que eles também acreditavam em doentes. Só que os doentes que eles acreditavam não é esse duende que a gente está acostumado, não. Eles acreditam em um espírito da floresta. Que esse espírito da floresta ele pode se transformar em qualquer coisa e ele pode enganar as pessoas. Então eles na verdade, né? Os indígenas eles sentiam que eles deviam alguma coisa ali para aquele duende e por isso ele não estava devolvendo os pequeninos. Enquanto isso passa a avó, tá? A avó das crianças. E essa avó foi também a mulher que comentou sobre o comportamento do Manuel, do pai. E o Manuel tá lá, tá? No meio da floresta com eles. E ela fala que ela mesma ensinou muito sobre duendes para eles. Ela falava sobre esses espíritos que tem na natureza, os espíritos que tem na floresta. E a gente entra em um outro mundo. É uma coisa assim muito, mas muito incrível, muito bonita. E aí a gente vai ver uma cena que assim é muito incrível, que é quando os militares simplesmente começam a prestar atenção no que eles acreditam, no que os indígenas acreditam. E ao mesmo tempo, em nenhum momento, a crença indígena ofende uma crença católica, por exemplo. A maior parte deles era católico. Eles também acreditam em Deus. Pelo menos o que é mostrado ali no documentário, eles agradeciam a Deus. Então, existia sim essa questão toda dos espíritos, do que eles acreditavam, dessa parte um pouco, vamos chamar assim, um pouco sobrenatural, mas não importa, eles não ofendiam a religião de ninguém e ao mesmo tempo os outros iam percebendo isso. Então, às vezes o preconceito ele existe por falta de conhecimento, por falta, né, de repente você parar e prestar atenção que de repente o seu colega não está querendo fazer nada ali que ofenda a sua religião. Então, olha quantas barreiras, a gente está falando de barreiras, muitas vezes linguísticas, porque eles também tinham o próprio dialeto deles, a própria linguagem deles, eles também podiam falar em espanhol se eles quisessem, mas na maior parte das vezes eles não se comunicavam entre eles em espanhol. Aí a gente também vê a barreira histórica recente, não estamos falando de colonização, não estamos falando de nada disso, mas sim dessa questão toda de conflitos que foram acontecendo com grupos rebeldes e também vamos vendo essa questão toda de repente, bom, eles são os inimigos. Quem é o inimigo? Porque para os indígenas, os inimigos eram os militares e para os militares, os indígenas. E ao mesmo tempo, 4 crianças estavam na floresta e eles precisavam encontrar. Só que por volta ali dos seus 20 e pouquinhos, esse gelo vai ser quebrado de uma forma que vai fazer com que muita gente perceba que tudo isso era uma grande bobagem e que isso só funcionaria se eles trabalhassem juntos. Mesmo que eu tenho que dizer que se não fossem os indígenas, esses 4 não seriam encontrados nem com nem sem vida. Lembra do líder que eu falei para vocês que tinha um líder aí desse grupo que era inclusive um líder meio religioso e tal? Ele vai começar a tossir muito, vai começar a passar muito mal, uma doença vai começar a tomar aí o grupo indígena. Não fala se de repente o pessoal também ali, o pessoal, os militares começaram a adoecer, só que eles precisavam de ajuda e ninguém pedia ajuda porque eles não se conversavam, lembra? Até que não teve jeito, eles tiveram que pedir ajuda e os militares vieram. A primeira vez eles levaram vários remédios, levaram muita ajuda ali, perceberam a forma com que eles estavam vivendo, foram dando assistência também e eles pensaram da seguinte forma, bom, a primeira vez eles chegaram aqui armados, chegaram com tudo, então ainda tem certa desconfiança com a gente. Só que isso vai cair por terra porque eles vão passar a ser amigos, sabe por quê? Nos dias que se seguiram, os militares não foram mais visitar os adoentados com nenhum tipo de aparato, eles foram apenas com a sua farda, então ali eram homens cuidando de homens. Então depois disso eles passaram a basicamente não apenas se conversarem, mas também dar um jeito ali de fazer isso funcionar junto. E eles começaram a perceber que era melhor pegar tudo que eles aprenderam no exército, colocar fora dessa equação aí para encontrar as crianças e escutar o que os indígenas tinham a dizer, porque eles sabiam muito sobre aquela floresta. Já estamos aí por volta do dia 35 e as ordens que são dadas então para o exército é a seguinte:
retire as tropas, tá? Não tem mais o que procurar. Tem 35 dias, ninguém escutou uma criança chorar, ninguém escutou absolutamente nada, então não tem mais o que ser procurado nesse lugar. No dia que eles encontraram o avião, eles também perderam o cachorro Wilson, tá? O pastor alemão que eles tinham levado, eles não conseguiram encontrar. E também tinha mais, eles espalhavam durante a noite vários, como se fossem sinalizadores, eles disparavam aquilo para que as crianças tivessem como se fosse ali uma orientação para que eles conseguissem caminhar. E também tinham as vozes, eles pegaram a voz da avó dizendo para eles ficarem onde eles estavam ou procurar as pessoas que estavam procurando eles. Então tinha som ali o tempo todo e também todos eles chamando principalmente o nome da Leslie, que era mais velha, o tempo todo, chamando para ver se alguém reconhecia, se eles escutavam um choro, porque vamos combinar, era uma bebê de 11 meses, ela devia estar chorando muito, em nenhum momento eles conseguiram escutar nenhum choro, então não era, ali tudo indicava que eles não encontrariam mais ninguém com vida. Bom, então eu vou lembrar vocês que a essa altura do campeonato, esse homem, que seria o chefe aí dos militares, ele diz o seguinte, que ele estava muito triste, meio que assim, o cara acho que não sabia muito o que dizer, né? Porque ele estava vendo a galera lá continuar procurando e traçando, claro, vai desanimando, tem momentos que você acha que você não vai encontrar mais, tudo vai passando pela cabeça, mas ao mesmo tempo eles não paravam de jeito nenhum. Então tem uma hora que ele diz, olha, eu recebi ordens de voltar e aquela coisa toda. Só que o que ele faz? Ele deixa os números de telefone, os contatos dele todos com aquele líder que eu falei para vocês, tá? Aquele líder que acabou chegando com o povo indígena e que basicamente acabou virando ali amigo dos dois lados. Ele meio que assim levava a trazer informações e isso foi funcionando de uma forma assim incrível. E quando os militares, eu não sei se todos chegaram a se retirar, mas boa parte se retirou logo ali na metade dos 40 dias e depois foi saindo aos poucos, mas esse em específico, o grupo, ali vamos colocar de elite específico, ele já não estava mais lá. E inclusive a gente vai saber isso de um jeito, porque lembra que eu falei para vocês da ayahuasca? Essa ayahuasca, ela precisa ser feita de uma forma muito específica. E essa forma específica não poderia ser feita ali no meio da floresta onde eles estavam, porque precisa de um ritual, precisa de muita coisa para que esse líquido seja preparado. E esse líquido vai ser levado até esse grupo, helicóptero do exército colombiano, por ordem desse militar, por ordem desse chefe. Ele vai mandar levar a ayahuasca. Então, olha o grau. Era um cara que disse, eu sou católico, eu não quero chegar perto dessas pessoas. Isso não fez dele menos católico. Ele só respeitou o que eles acreditavam, porque segundo essas pessoas, eles já tinham tentado de tudo, eles já tinham buscado, eles já tinham procurado, eles já tinham meio que assim pedido para que a intuição levasse eles a alguma resposta e só tinha uma coisa que eles poderiam tentar, que eles acreditavam que poderia dar certo e que seria, eles estavam guardando, tá? Guardaram esses 40 dias e não utilizaram em nenhum momento, que era a cerimônia de ayahuasca. Eles usam um outro nome, um nome até que é um nome que não cai muito bem aqui em português, mas é um nome também que eles dão para ayahuasca, mas aqui no Brasil o pessoal conhece bem mais como ayahuasca, mas não de uma forma leviana. Aí é que tá. Quando esse chá finalmente chega, eles já estão no dia 39. Tá, 39 ali, e aí eles decidem que é isso que eles vão fazer uma cerimônia, e segundo o que ele conta, eles tinham que trazer uma pessoa que tinha uma conexão maior com aqueles 4 que estavam desaparecidos, com as 4 crianças desaparecidas, então eles pegam o pai, o Manuel, que estava junto, só que no momento em que o Manuel bebe a ayahuasca, o Manuel coloca a ayahuasca para fora. E naquele momento foi uma coisa muito interessante, porque esse cara, ele não tinha a menor ideia do que o povo estava especulando em relação ao Manuel, mas naquele momento ele disse, a floresta negou ele naquele momento, ele colocou para fora, então a floresta não quis ele, nós decidimos colocá-lo fora da cerimônia que nós estávamos fazendo. Então olha a seriedade de tudo isso, tá? Olha a seriedade. E aí ele disse que era apenas para o Manuel tomar, só que tinha mais uma dose. Então eles decidiram entre eles que ele seria uma boa pessoa para fazer, enfim, esse ritual, terminar tomando a ayahuasca para ver o que acontecia e seria ali o último recurso que eles tinham se não acontecesse nada, se eles não encontrassem nada no dia seguinte, eles iriam ir embora. Eles ficaram muito tempo pensando qual era a resposta que eles precisavam receber e tinham que prestar atenção na resposta que receberiam do que eles chamam ali de espíritos, de força, chame aí do que você quiser, só que eles têm muita fé nisso. Então nesse momento, esse líder, ele toma esse chá
E naquele momento o documentário fica lindo. Bom, ele relata que no momento que ele tomou o chá, ele acabou se sentindo como se ele fosse um tigre. E aí vão mostrando imagens pra gente no documentário como se de fato fosse o olhar de um tigre. Até mesmo as cores, elas são mais brilhantes. É por isso que tem essa foto dos 4 como se eles fossem feitos de luz. E ele vai vendo diversas cenas, então a gente consegue ver uma flor desabrochar, a gente consegue ver os insetos se movimentando. Gente, é muito lindo. Tem muitos cânticos que são próprios ali deles e é muito bonito. Eu não vou colocar, obviamente, nada aqui, mas é bonito demais e você vai vendo tudo que ele está enxergando. É como se você estivesse enxergando junto com ele. E no fim da visão, ele consegue ver os 4 crianças desaparecidas na floresta. E aquele momento é épico, porque ele abre os olhos, aquilo, claro, é uma encenação, até para trazer emoção pra gente. Só que ele diz, eles estão vivos e nós precisamos encontrá-los. Eles serão encontrados até 3 horas da tarde. Amanhece o dia e tal, então 7 da manhã, eles começam a dizer que aquele era o último dia. Se eles não encontrassem eles dão mais ou menos ali uma direção, o líder dá uma direção. Tarde, ele dá ali até mais ou menos umas 3 horas. Se nada fosse encontrado, eles iriam embora. Inclusive o próprio Nicolás, ele diz o seguinte, né, que é esse rapaz que tá aqui, que a própria floresta parecia estar em paz. Então ele diz que uma paz muito grande tomou conta daquele lugar. E eles começaram a fazer as buscas, começaram a procurar e tal. E quando ele levantou a cabeça, ali eles já querendo perder ali a esperança, pensando, ai meu Deus, será que vai chegar? No momento em que ele levantou a cabeça para saber onde estavam as outras pessoas do grupo, ele escutou um choro. Ai gente, olha, nesse momento assim para mim, ele escutou um choro de neném. E ele pediu para que todo mundo ficasse parado, que assim nenhum ruído ali fosse feito, e daqui a pouco mais choro, mais choro. Ele diz que quando ele virou, né, ele virou a cabeça, ele viu os 4, ele encontrou os 4, eles encontraram os 4. Aquele grupo encontrou as 4 crianças que ficaram 40 dias na Amazônia e sobreviveram. Eles salvaram esses pequenos, porque se não tivesse sido eles, provavelmente não tinha mais ninguém fazendo nenhum tipo de busca por esses pequenos. Vocês podem acreditar nisso, e tem mais também. Quando eles os encontraram, eles acabaram se juntando em 4 pessoas e eles eram 4. Né? Eles eram 4, eles estavam vivos, eles estavam muito magros, a gente já pode imaginar 40 dias, mas a gente não tem ideia do que eles passaram nesse tempo, e a gente só vai ter ideia porque a mais velha vai acabar contando, né, o que eles passaram mais ou menos com o entendimento dela, da cabecinha dela, ali de uma menina de 13 anos, o que eles acabaram passando e como ela teve que levar toda a responsabilidade de mantê-los vivos. Foi como se de repente, sei lá, o mundo tivesse sido criado de novo na cabeça daquelas pessoas. Foi uma felicidade imensa, eles não conseguiam esquecer, eles não conseguiam parar de fotografar, eles não conseguiam parar de tentar ajudar. Pegaram rapidamente todos eles no colo, todos muito fraquinhos, e levaram para um lugar e já começaram a alimentar. E aí já passa, né, eles sendo levados. Notícia toma a Colômbia a notícia de que as 4 crianças foram encontradas com vida. Um verdadeiro milagre. A gente só pode chamar de milagre. Eu, sinceramente, quando eu assisti, eu não acreditei. Eu já vi diversos resgates complicados, assim, mas muito complicados. Resgates, sei lá, de pessoas que estavam dentro de uma montanha e, de repente, caverna acabou desabando e várias pessoas trabalharam naquilo, mas a gente tá falando de pessoas que não tinham nenhuma tecnologia ali avançada. Eles só tinham o conhecimento, só não, né? Eles tinham o conhecimento da floresta. É como se eles fizessem parte daquilo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam muito debilitados, é óbvio, mas eles estavam bem. Ninguém estava com nenhuma doença, o que eu achei assim quase inacreditável. Porque veja, quando a gente fala, né, de uma pessoa que passou por uma situação dessa, alguém vai estar machucado. Então vocês imaginem a quantidade de bactérias, a quantidade de coisa que tem ali no mato, que não tinha um responsável ali para dizer, olha, mantém isso aqui tampado, mantém isso aqui coberto, pode ter uma mosca que pode colocar bicho. Tem muita coisa que pode acontecer, sem contar que pode levar ali o sangue arrastando, pode atrair animais muito sérios ali. Tem cobra, a gente tem tudo que vocês podem imaginar, e eles conseguiram sobreviver. Então assim, é um verdadeiro milagre. E aí depois disso, o que acontece, né?
Alguns voltam para suas casas e outros não. Então, primeiro, uma grande festa é feita, né? Eles levam os pequenos, eles passam mais ou menos um mês ali, os 4, fazendo vários tratamentos, até mesmo para poder sair daquelas condições, né? Eles estavam muito, mas muito emagrecidos. Inclusive, o Nicolas diz que mais 1 ou 2 dias, se eles não tivessem encontrado, o menininho não teria conseguido sobreviver, o de 4 anos, e também a Christy, tá? Que era a de 11 meses. Todo esse processo que eles estão, enfim, no hospital, recebendo ali nutrientes e ficando bem, sendo cuidados, enquanto a Colômbia tá festejando. Então foi um momento em que várias pessoas ali, militares, estavam com pessoas ali com seus incensos, aqueles incensos sendo ali queimados, e cada pessoa agradecendo e fazendo a sua festa específica, sem que ninguém pudesse incomodar ninguém, e subiu no mesmo caminhão para receber, enfim, os aplausos das pessoas, eu já digo da plateia, porque parecia assim, um estádio de futebol cheio de gente querendo agradecer. E lá também, junto com alguns militares, estavam os líderes ali, os 4 principais que estavam nessa busca, nesse resgate, que foi conhecido aí como Resgate Esperança ou Operação Esperança, que aconteceu na Colômbia. E agora a gente vai para uma parte que é a parte em que eles ficaram amigos, assim, esses 4, eles acabaram se tornando amigos, então eles se encontravam na floresta, vai passando eles ali na floresta, cada um tinha ido pelos seus motivos pessoais e acabaram se tornando amigos. E também passou esse mal-estar que existia entre eles e os militares, mais ou menos assim, eles conseguiram se entender e perceberam que era só um pré-conceito, nem todas as pessoas são iguais porque um grupo faz determinada coisa. Alguns tinham ali, vamos colocar aí suas infrações, seus pecados, e provavelmente o exército também tinha, só que naquele momento eles estavam juntos por um único propósito, era encontrar as crianças, e eles conseguiram fazer isso. E esse momento que esse caso toma as redes sociais como sendo o caso que foi resolvido através de um ritual com ayahuasca, que as crianças foram encontradas através de um ritual de ayahuasca. Posso eu dizer que não? Não tem como, afinal de contas, a pessoa que fez o dito ritual teria visto isso durante o ritual. Então, existe muita coisa aí que a gente não pode explicar. É difícil dizer que é mentira dele, uma vez que temos que lembrar que quem trouxe esse chá trouxe de avião, tá? Trouxe de avião, esse avião era um avião colombiano. Então, automaticamente existiu essa cerimônia. Então, é muito complicado, tá? Mesmo que você queira ali desmentir, alguma coisa aconteceu. Talvez não tenha sido da forma com que foi mostrada na série, mas alguma coisa fez aí com que eles tivessem um direcionamento. Muitos podem conhecer como direcionamento espiritual, e aí você vai adaptar para a sua fé. E eu acredito que muita gente aí tem a sua fé e sabe que existem diversas formas de se dar um sinal. E definitivamente a floresta não queria mais aqueles 4. Já estava na hora de devolvê-los ali. Tinha gente procurando por eles, família esperando por eles, e tinha também uma questão do pai. Eu vou contar da Leslie, tá? A Leslie, ela tá fazendo um desenho, porque a Leslie hoje ela mora num lugar comunitário ali para o bem-estar da criança, junto com os irmãos dela. Recebe visita dos familiares, eu já vou explicar por quê. Mas ela está lá fazendo desenhos e ela começa a contar como foi, né? Como foi o momento. Ela disse que ela não lembra de muita coisa. Ela disse que foi como se tudo tivesse se apagado. Quando ela acordou, ela estava caída, ela viu a mãe dela caída, ela tentou chegar até a mãe dela e ela percebeu que tinha sangue no lugar. Então ela tentou ouvir a mãe dela, ela ouviu alguns barulhos, mas infelizmente a mãe dela parou de fazer esses barulhos. Foi quando ela se deu conta que ela precisava encontrar a Christy, a nenenzinha. E aí ela percebeu que estava embaixo da mãe dela. Então, pelo que ela foi contando, parece que a mãe deu uma protegida na Christy naquele momento. E aí ela recolhe, né, os irmãos que também estavam lá, estavam com vida, e ela passa a ser a responsável. Ela se sente responsável. Primeiro, ela se sente responsável por não ter encontrado a mãe antes, não ter ajudado a mãe. Ela achou que ela podia fazer alguma coisa com seus 13 anos de idade em meio à selva, então ela carrega com ela essa culpa, e depois ela carregou com ela a responsabilidade de manter os irmãos vivos. Então ela disse que ela tinha ficado com um machucado enorme nos joelhos, a ponto de ficar 20 dias andando de 4, ela não conseguia ficar em pé, tá? Ela estava ali andando, se arrastando praticamente no chão, e com a irmãzinha dela, a Christy, no colo. Ela não largava a irmã dela por nada. Ela sabia que a Christy precisava da maior parte da comida possível, por ser muito pequena, então ela queria manter os irmãos dela vivos, e conforme o tempo foi passando, ela talvez fosse ali, ela foi se levantando ali, ela foi ficando melhor,
ela encontrou um rio, então ela disse que ela sabia pescar, porque a mãe dela tinha ensinado para ela. Lembrando, eles eram indígenas também. E a mãe ensinou ela a pescar, então ela conseguiu fazer uma vara. Ela produziu uma vara de pesca e fez essa vara de pesca e conseguiu pegar alguns peixes. Esses peixes eles comeram cru e ela disse que tinha um gosto horrível. Realmente, como se fosse um milagre, eles foram passando por tudo isso. Pensa no machucado dela sendo passado na terra, não cuidado. Qual era a profundidade desse machucado? É uma situação complicadíssima se a gente parar para pensar. E era uma pessoa de 13 anos no meio da selva com um bebê no colo e mais 2 irmãos, um de 4 e um de 9. Então tudo isso acontecendo e ela se sentindo responsável por isso. Ela também se lembrou que a mãe teria ensinado a ela quais eram as frutas da floresta que era possível serem comidas e as que não podiam ser comidas porque era veneno. Então ela também começou a pegar algumas frutas e é por isso que o pessoal encontrou aquela metade daquele maracujá que eu chamo, tá, de maracujá do mato ou maracujá silvestre, que é docinho. Então ela sabia quais eram as frutas que ela podia pegar e assim eles foram sobrevivendo na medida do possível. Não é como se de repente eles estivessem intactos, não, gente, eles estavam assim, muito, no extremo mesmo, ninguém ali conseguiria, no meu ponto de vista, sobreviver talvez mais 3 dias, tá? Eu acho que todos ali, em geral, não vou colocar foto, enfim, não vou colocar nada disso, mas é realmente um pouco, né? Tem uma foto ali que tem bastante blur aí, só para que vocês possam ter uma ideia. Só que a questão toda é que ela está nesse lugar. Eu fiquei me perguntando, mas por que ela está nessa casa? Vamos colocar aí como se fosse uma casa de acolhimento. E é aí que passa nas letras o seguinte. E depois do resgate, talvez ali a Leslie tenha falado com as mulheres da família, a tia, a avó, ele é investigado, ele é preso, ele vai ser julgado. Em que eles se perguntaram na selva se elas queriam ser encontradas, se as 4 crianças queriam ser encontradas, porque a impressão que dava é que elas não queriam ser encontradas. E a própria avó chega a cogitar algo como isso, assim, de que de repente todas essas coisas eram o que estava impedindo que as encontrasse. Era como se de repente elas não quisessem encontrar ninguém, assim. Eu não quero mais voltar para aquele lugar, eu não quero mais voltar para as mãos daquele homem. Mal sabia elas que quando eles acharam que tinha alguma coisa errada, que alguma coisa estava pesada naquele grupo, poderia ser o pai que estava junto, tá? Então, por um tempo, o pai ficou ali próximo, bem próximo às filhas. Depois, no momento do resgate, aí as coisas começam a mudar de figura. Então, como isso é muito recente, eles ainda estão, querendo ou não, ainda, né, vivendo essa coisa toda, vivendo esse momento de superar tudo isso, não só a parte física, mas a parte emocional de tudo isso. Então, eles estão nessa casa de acolhimento, mas eles têm contato com os familiares. Então, talvez, futuramente, passem a morar com a tia ou com algum outro familiar, mas nesse momento eles estão ali e estão protegidos. E foi muito bonito ver, né, a Leslie contar um pouco de como foi. Então, ela dizia, inclusive, que ela ouvia as vozes, mas quando eles começavam a chegar próximos, as vozes sumiam e eles já não sabiam mais o que fazer. Então, eles conseguiram ali, até com certo êxito, chegar até os ouvidos dos 4, mas não era o suficiente. O lugar é muito denso. E vamos lembrar também que a mata, ela tem um efeito que é incrível. Ela, às vezes, parece que ela faz uma voz ecoar, né? Ecoa muito, você fala uma coisa, parece que ecoa, mas dependendo da posição que você está, parece que aquilo acaba abafando, você perde fácil a distância, pressão na floresta. Por isso que nem mesmo o cão farejador se perdeu, para vocês terem uma ideia, tá? A gente está falando de um cão treinado, ele se perdeu na floresta. Então, essa era a complexidade e esses 4 estavam vivos. E essa foi uma história que eu achei muito bonita e quis trazer para vocês. Esse foi considerado o maior resgate organizado entre militares e não militares, entre grupos étnicos e também militares, e que conseguiram com êxito fazer uma das operações de resgate mais difíceis que a Colômbia já fez. Também lembrando, essas pessoas que eles resgataram estavam na selva amazônica colombiana. O documentário tem cenas muito lindas, tem momentos muito bonitos que você pode assistir em família e vai ensinar muito, mas vai ensinar muito sobre resiliência, sobre você abrir sua mente, sobre você respeitar a crença do próximo, sobre você ter fé, sobre você ter esperança. E quando as pessoas disserem para você quantas vezes essas pessoas ouviram, todos que estavam envolvidos ali, não tem mais esperança, não tem mais como encontrar. E no final eles foram encontrados. Também é sobre você só usar a sua fé, seja no que for, e seguir em frente e seguir aí o que manda o seu coração. Eles foram seguindo
o coração deles, às vezes os instintos, se comportavam muitas vezes enquanto os militares tentavam fazer aquele serviço, né, mais corretinho, mais científico, eles tentavam se comportar como crianças se comportariam soltos na floresta, como crianças se comportariam se estivessem perdidos na floresta. Isso ajudou muito também. Então, também é sobre você pensar como pensaria a pessoa que você está se preocupando em encontrar. Isso também ajudou muito e eu achei essa história muito bonita. Você acha justo dizer que de repente foi uma cerimônia utilizando ayahuasca? Não estamos falando desse ayahuasca comprado aí no Mercado Livre, não. A gente está falando de uma cerimônia séria. Pode ter ajudado aí de repente numa intuição, num direcionamento espiritual para que essas crianças fossem encontradas? O que você pensa sobre isso? E se você morou na Colômbia, mora na Colômbia e sabe mais em relação à floresta e como se pensa sobre a floresta, divide aqui com a gente e também conta pra gente como foi saber que esse milagre aconteceu, como você recebeu essa notícia, se você lembra do dia em que você recebeu a notícia de que essas 4 crianças elas foram encontradas e que elas estavam com vida. Coloca tudo aqui nos comentários que eu vou gostar bastante de saber. Bebês, assistam, tá disponível na Netflix completinho para vocês acompanharem cada detalhe, não dá para trazer tudo aqui. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um ótimo Natal. Nós nos vemos agora na sexta-feira. Um super beijo e até o próximo vídeo.